Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Dia 8 de agosto é o Dia Nacional do Combate ao Colesterol. E para falar sobre esse assunto tão importante e que acaba causando problema em seu coração, Dr. Cassu, para comentar esse assunto tão importante, né, Cassu? Como é que fica essa situação do colesterol? O que o colesterol, na verdade, como ele acontece, como evitar, tem como evitar, como diminuir, só remédio ou chazinho, como é que é, Cassu? Existe uma situação importante, Alexandre. O colesterol ele é necessário como formador de hormônios. Então o nosso fígado produz colesterol a partir de uma série de elementos que nós estocamos no nosso organismo. Mas nós ingerimos colesterol também a partir de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras animais. Então as carnes, os laticínios, ovos têm colesterol principalmente. Frutos do mar principalmente também têm colesterol, numa quantidade um pouco menor. Todas as carnes animais têm, pode ser bovina, pode ser suína, pode ser carne de coelho, carne de rã, não importa, tem colesterol. As pessoas a partir de um certo momento podem estar ingerindo muita quantidade de colesterol e isso sem dúvida nenhuma pode refletir no aumento do colesterol circulante. Esse aumento do colesterol circulante pode, em um grande período de tempo, causar depósitos nas paredes das artérias. E é por isso que você vê as pessoas a partir de uma certa idade tendo quadros obstrutivos e tendo infartos ou derrames, dependendo da faixa de idade. Hoje, em função dessas comidas muito gordurosas, a gente começa a ter também uma presença dessas doenças mais precocemente. Você vê hoje em dia indivíduos com 20 e tantos anos, 30 e poucos anos já tendo infartos eventualmente. E me diga uma coisa, desculpa cortar, por que quando o infarto acontece para um jovem é fatal e para muitas vezes para o mais idoso não chega a ser fulminante? Não é uma regra, mas a gente observa isso eventualmente. Pode ser que esse indivíduo jovem tenha uma tendência muito mais precoce, ou seja, desde a infância ele já tem uma tendência a produzir muito colesterol e também porque ele coma de maneira errada desde a infância. Crianças que vão comer muitas frituras, carne frita, cachorro quente, sabe, essas chamadas fast foods ou junk foods, na verdade, fazem com que a carga de colesterol e de gordura saturada ingerida é muito grande. Além disso, nós temos as gorduras que são modificadas pela fritura, que também tem um papel muito grande na formação dessas gorduras más no nosso sangue. Uma coisa importante também é quando nós temos um metabolismo adequado da glândula tireoide, nós provavelmente vamos ter menos distúrbios de colesterol. Mas um indivíduo que tenha colesterol alto deve ser investigado com relação à sua tireoide também, porque a tireoide, quando está em hipofunção, ou seja, funcionando a menos, ela pode provavelmente predispor ao aumento do colesterol. E uma coisa importante que todo mundo deve pensar é o seguinte: todo mundo acha que tem um colesterol aumentado e que pode tratar por 1 mês, 2 meses e pode parar de tomar o remédio. Muito possivelmente, na maior parte dos casos, quando essa chamada hipercolesterolemia acontece, não existe um fator que cause e que cure. Muito provavelmente a mutação genética que fez com que essa hipercolesterolemia aconteça é definitiva. O indivíduo vai ter que tratar o resto da vida, possivelmente com medicação. Entretanto, existe uma situação que quando o aumento é discreto, é pequeno, você pode propor que a diminuição deste colesterol ocorra a partir de 2 situações: uma dieta mais intensa e eventualmente uma atividade física mais regular e mais intensa também. Esses 2 juntos podem fazer com que o colesterol diminua em torno de 10 até 15% no máximo, mas os trabalhos não mostram uma diminuição maior do que 10 ou 15%. Portanto, se eu pego você com um nível de colesterol muito alto, eu sei que por mais que você se esforce e vá fazer atividade física 5 ou 6 dias por semana e que você faça uma dieta bem controlada, você vai ter um reflexo apenas de 15% eventualmente. Então vai ter que tomar remédio e a gente calcula a dose a partir daí.
Então tá aí, ó, dica para vocês. O AVC, como é que fica o AVC nessa situação? É a mesma coisa? Então, o AVC, chamado AVC isquêmico, ele é causado por uma situação que é inicialmente causada pelo depósito de colesterol. Esse depósito de colesterol ele vai crescendo. Eu vou trazer na próxima vez um gráfico para mostrar, bem interessante para vocês, um modelo em 3 dimensões, para vocês entenderem melhor. Mas essa placa de colesterol, vamos imaginar que é uma sujeirinha que gruda ali na artéria, ela vai crescendo, e chega um dado instante em que ela tem uma obstrução por um coágulo. Dificilmente alguém tem um AVC simplesmente por um crescimento desta placa de colesterol. Normalmente é um fator conjunto. Quando o indivíduo tem, depois de muitas décadas, uma evolução de colesterol com essa placa, ele já tem outros fatores chamados inflamatórios ou pró-inflamatórios que fazem com que ele tenha um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, a coagulação dele é um pouquinho mais intensa do que outras pessoas. É por isso que vocês ouvem muito saber daquela pessoa que toma uma aspirina ou toma algum outro remédio para afinar o sangue, como as pessoas gostam de falar. Então provavelmente é para evitar que este coágulo forme-se e vá parar em algum ponto, em alguma artéria no cérebro ou no coração e fazer um infarto aqui ou ali. Já o AVC chamado hemorrágico é geralmente por uma ruptura de um vaso. Isso geralmente tem mais ligação com a hipertensão arterial. Daí você vê como é difícil a gente trabalhar com hipertensão, colesterol e diabetes. Todos eles conspiram contra a nossa circulação, não é? Infelizmente eu perdi minha mãe semana passada e no atestado de óbito estava diabetes mellitus, sei lá, mellitus. Aí estava falência renal e hipertensão. Eu via você há pouco tempo atrás que comentou a respeito de que nos atestados de óbitos a diabetes não aparece muito. Engraçado que no dela foi o que gerou todo o problema. Mas vamos deixar para lá. Muito obrigado, Caçu. Semana que vem a gente volta com muito mais informações para você. Continue mandando seus e-mails que nós estaremos aqui para solucionar todo e qualquer problema que esteja ao nosso alcance. Um abraço e até daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigado. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.